Oi, Clau Tanaka aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou coach, eu sou mentora, eu sou empresária e eu amo fazer conteúdo sobre autoconhecimento. E eu acho que ajuda muito as pessoas que estão nessa busca junto comigo, né? Eu tô na jornada para me autoconhecer, para aprender mais sobre mim e as pessoas que me acompanham também. Então eu queria pedir hoje a permissão de vocês para contar sobre a minha experiência com a ayahuasca. É um chá, para quem não conhece, indígena, veio dos povos indígenas, que eles trouxeram. São a mistura de duas plantas que eles cozinham. Tem um cipó e uma planta. E eles cozinham isso na tribo, né? Geralmente é um pajé, um xamã que faz isso. E eles cozinham durante um período. Esse que eu tomei, eu fiquei sabendo lá através do Renan, que foi a pessoa responsável pela minha consagração da ayahuasca, uma pessoa maravilhosa que eu deixo aqui meu agradecimento pelo carinho, pela dedicação, por toda a amorosidade com que eu fui acolhida nesse lugar. A Dani também, que foi a pessoa que me levou, quem falou pela primeira vez nesse processo da ayahuasca, quando eu realmente me interessei, porque eu já tinha ouvido falar muitos anos atrás e eu sempre tive muito receio. E quando ela veio falar comigo, eu me senti completamente segura. E eu costumo brincar falando que a floresta chama a gente, né, na hora que a gente está preparado. E eu acho que foi mais ou menos isso que me aconteceu. Então, assim, o Renan que explicou que essa ayahuasca que a gente toma vem de uma região, né, de uma tribo, que eles cozinham durante 15 dias. Esse chá, ele não parece muito um chá, gente, quando vocês tomam. Ele é mais, assim, grosso. Ele parece mais, assim, como se fosse um mingau. Escuro, não é uma aparência bonita, mas também não é um gosto absurdo de você não conseguir tomar. Você toma e tá tudo bem. Eu cheguei nesse lugar no domingo de manhã, num Aras. Então, assim, um cenário muito bonito, muita natureza, tudo preparado com muito carinho, umas esteirinhas já colocadas no gramado, as almofadinhas, as redes, um lugar bem aconchegante. Eu acabei esquecendo de levar uma mantinha e um cobertor, porque o dia estava frio, apesar de que aconteceu a minha consagração durante o dia. Eu cheguei lá por volta das 9 da manhã. Em seguida, a gente tomou a primeira dose. Quando eu tomei a primeira dose, levou uns 40 minutos mais ou menos para fazer o efeito. E o que aconteceu? A hora que o efeito ocorreu, foi como se eu tivesse dois eus. Tinha o eu físico consciente que eu não perdi minha consciência em nenhum momento, e tinha um outro eu, meio que paralelo, que via um mundo um pouco diferente daquilo que eu enxergava com meus olhos humanos, meu olho consciente. E os dois estavam coabitando em mim perfeitamente, de uma maneira muito bonita e harmoniosa. Não senti medo, não me senti mal. E durante, assim, mas é bom a gente falar, né? Uma semana antes de eu tomar a ayahuasca, eu comecei um preparo de não ingerir nada à base animal, nem à base de leite, eu evitei. Justamente para não ter nenhum tipo de interferência de energia. Depois eu também não consumi bebida alcoólica durante uma semana, relações sexuais. Eu procurei manter minha energia o mais pura e limpa possível para que o processo da ayahuasca fosse tranquilo. E foi, tá? O meu foi maravilhoso, não posso falar nada. Então eu tomei, fiquei ali quieta, meditando, elevando o meu pensamento, e tinha umas músicas deliciosas, algumas delas com um tambor indígena que me conduziu realmente para o seio das tribos. E uma coisa, eu vou contar algumas
passagens, porque assim, o processo todo é tão intenso que se eu ficar tentando lembrar cronologicamente, fica muito confuso, mas eu vou falar passagens do que eu vivi lá e que foram muito, muito espetaculares para mim. Tanto que no dia, foi o dia mais mudo da minha vida. Eu falo muito, foi o dia mais mudo da minha vida, porque eu simplesmente não queria falar nada. Eu só queria sentir. Para mim, que sou uma pessoa que tenho mais dificuldade com os meus sentimentos, é uma coisa que eu trabalho em mim, foi maravilhoso, foi espetacular, foi transcendental, não tenho nem como falar. Então foi assim, fiquei lá em meditação e uma vontade de meditar que era absurda, tá? Fiquei meditando, de repente eu comecei a perceber esse outro eu falando comigo. E ele falava simplesmente, emitindo mensagens assim bem aleatórias, do tipo, tá tudo bem, olha que perfeição a vida, olha como tudo tá cuidado, olha como tudo tá conectado. E aí eu olhava as folhas, o céu, os troncos das árvores, parecia que tudo tinha uma outra cor, uma outra vida. É como se eu conseguisse ver a aura de cada uma dessas coisas pulsando ali em volta. Esse processo durou acho que 1h30 mais ou menos, e a vontade era realmente ficar quieta. E eu ficava sentindo uma gratidão muito grande dentro do meu coração. E além dessa gratidão, veio muito para mim pedir perdão. E aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono, pedindo realmente para que se limpasse tudo isso. Durante essa primeira fase, eu conversei com a Ayahuasca e eu falei para ela, eu gostaria muito de te pedir que você fosse muito gentil comigo, por ser essa minha primeira experiência contigo, que você realmente me ajude a expandir a minha consciência. Eu não quero ver memórias passadas, momentos traumáticos, porque isso eu não acredito que vai acrescentar. Me mostra só aquilo que realmente vai acrescentar para a minha vida, nesse momento, para a expansão. E foi isso que ela fez. Ela simplesmente foi me conduzindo para momentos de grande expansão de consciência, de me sentir realmente ligada com tudo. Quando a gente foi chamado para a segunda dose, que são divididas em 3 doses, a segunda dose eu levantei e fui pedir para tomar meia dose. Eu não sentia necessidade de mais, mas aquela meia dose era o suficiente. Tomei, e aí quando eu fui voltar para a esteira que eu estava, alguma coisa me dizia, vai para o solo, senta direto no chão. E aí eu achei um cantinho que tinha uma relva muito verde, muito linda. Acho que uma relva mais bonita que eu já vi na minha vida. E eu fiquei ali sentada, sentindo a relva, sabe? Sob o meu pé, sentindo ela nas minhas mãos. E eu fiquei um tempo ali meditando naquilo e sentindo a natureza. De repente começou um vento que eu não sei se estava vindo dessas imagens mentais ou era real, mas um vento muito forte em volta de mim. E eu estava perto de uma bananeira muito linda, que estava me protegendo do sol que estava intenso. Essa hora eu sentia Yansan rindo, brincando ali em volta e falando, olha, todos somos um, todos somos um. E nessa hora minha mente divagou até uma cachoeira. E nessa cachoeira eu via Oxum brincando nas águas da cachoeira, Nanã do outro lado, que são assim, orixás, né, de uma cultura umbandista. E ela estava ali do lado, na beira, na margenzinha. E eu olhei para cima daquela cachoeira e eu via lá em cima Xangô. E ele olhava e ele falava assim, nós não somos nada. Nada, ninguém, nada é maior do que o nosso Criador. Olha para cima. E ele me mandava olhar mais para cima. Aí eu
peguei e entendi aquilo, internalizei, e quando eu abri os olhos novamente, eu vi a Dani, o Renan, mais uma pessoa aplicando reiki para todo mundo que estava naquele momento, lá consagrando a ayahuasca. E a hora que eles estavam emanando o reiki, eu via uma egrégora de energia em volta de todo mundo e vários seres de luz no entorno de todos nós. Eu acho que eu nunca vi uma egrégora de luz tão grande, eu nunca senti tanta energia como eu senti naquele lugar, naquele momento. E aí eu olhei para a mata, que estava um pouco mais distante de mim, e nessa mata eu vi saindo dela vários indígenas, vários caboclos, todos muito fortes, grandes, e saindo da mata e vindo na direção contrária. Então estava com essa galera aplicando reiki, a egrégora de energia em volta e esses caboclos saindo dessa mata. Foi um momento tão bonito. E aí o meu coração explodia realmente de alegria e de gratidão, que eu falava, é muita doação, é muita generosidade que está acontecendo aqui. E aí eu via meus pretos velhos ali no meio, sabe? Trazendo aquele amor que essas entidades têm no coração deles. Foi assim, mágico viver aquilo, foi muito lindo. E aí eu peguei, fechei os olhos, fiquei em meditação um tempo, e aí eu comecei a sentir a necessidade de aplicar reiki, porque eu sou reikiana. E aí eu comecei a sentir a necessidade, formigava a minha mão de vontade de aplicar reiki. Eu falava, mas aonde? Aí ele falava, na terra. E aí eu toquei o chão, eu fiquei encostada com as mãos no chão, aplicando reiki no planeta. E a hora que eu fiz isso, gente, eu senti a energia saindo da palma da minha mão, como se fosse um redemoinho assim, saindo para dentro do planeta. E nessa hora eu comecei a sentir fome, porque já fazia muito tempo que a gente tinha comido. Eu acho que eu comi umas 7 horas da manhã, uma comidinha leve para não passar mal. Então assim, eu comecei a sentir fome e eu falei, nossa, a fome vai atrapalhar a minha experiência. Mas não. Na hora que eu estava aplicando o reiki, eu sentia Gaia, a mãe natureza, né, a terra mesmo, falando, toca em mim. E aí a ponta dos meus dedos tocou no chão. E é muito louco isso. Eu sentia como se a terra estivesse me devolvendo, como se fosse uma seiva. Entrava pela ponta dos meus dedos o alimento que eu precisava. E eu comecei a me sentir nutrida, forte de novo, sabe? E aí, internamente, eu ouvia ela falando assim, pronto, eu cuido de todos os seres existentes nesse planeta, todos. Você é mais um, você é só mais um. Então assim, eu me senti muito pequena e gigante ao mesmo tempo, porque eu me senti pequena a nível de planeta, mas eu me senti gigante porque o planeta estava cuidando de mim naquela hora, me devolvendo o que eu precisava naquela hora para eu ficar bem. E aí eles lá têm uma cadela muito linda e ela veio correndo e ela se jogou no meu colo. E aí ela olhava para mim e eu fiquei olhando para ela do tipo, tá vendo? Fica feliz, nós estamos todos juntos aqui e tá tudo certo. E eu me senti mais abençoada ainda. Então assim, meu coração explodia de gratidão. Eu sei que eu passei um tempo nessa vibe. Foi quando eles chamaram a gente para a 3ª dose. Aí eu pensei em levantar e aí internamente eu ouvi e falava assim, você não precisa. Eu falava, mas eu quero tomar a 3ª dose porque é a experiência toda. E aí a voz interna falava, não, você não precisa. E aí eu fiquei quieta ali. Tem pessoas que relatam que passam mal, tem problemas intestinais durante o processo, tal,
Porque é um processo que pode acontecer, gente, porque é uma limpeza muito profunda que está acontecendo dentro da gente. Então talvez tenha que se pôr para fora fisicamente alguma coisa. Mas eu não tive nada assim. Eu acabei defecando, mas não foi nenhum tipo de dor de barriga, nada. Foi super tranquilo, foi super calmo todo o meu processo. Um momento que eu senti uma dor muito aguda aqui na lateral, mas passou muito rápido. Então, assim, eu não senti nada de negativo. A ayahuasca, ela foi muito amiga mesmo. Ela foi muito minha amiga nesse processo. E aí, dentro dessa terceira dose, eu fiquei bebendo muita água e aí eu resolvi ir pra rede. Eu deitei um pouco na rede e aí eu fiquei bem quietinha ali. Parece que você dorme, acorda, tem uns momentos. Então, nessa hora, eu abri o olho, eu tava deitada e a rede estava assim, na minha frente, né? E eu abri o olho e eu via como se fosse um monte de capim, feno, alguma coisa assim, se movimentando. Mas ela se movimentava numa figura feminina, de uma matrona mesmo, uma matriarca. E ela pegava alguma coisa do chão e ela ninava. Aí eu senti de novo a presença de Gaia, tipo, criando e ninando e cuidando, criando, ninando e cuidando. E foi muito bonito esse momento também. E teve uma hora que eu sentei, aí eu fiquei olhando para a mata ao longe, assim, o olhar perdido que ia, atravessava a mata. Nesse momento também, uma coisa que veio forte para mim, foi como se Deus estivesse falando comigo. E ele falava assim, o que é belo? E aí ele me mostrava um passarinho amarelinho com uma faixinha preta assim no olho. E aparecia um jacaré. E aí ele falava assim, o que é bonito? E eu fiquei muda, sem conseguir falar nada, sem pensar nada. Ele falava, aos meus olhos, tudo é belo. Todas as minhas criaturas são belas. E todas têm a ferramenta necessária. De nada adiantaria para o passarinho os dentes do jacaré. E de nada adiantaria para o jacaré as plumagens lindas do passarinho ou o canto. Para cada criatura minha, eu dei a ferramenta que ela precisava. E você tem as ferramentas que você precisa, assim como todos. E foi outra coisa espetacular, porque batia dentro de mim e ele falava assim, confiança, confiança, confiança. E eu acho que eu fui buscar isso da ayahuasca, sabe? Esse momento de falar para mim, confia em você, confia em você, confia em você. Eu já ouvi isso de tantas pessoas, e tantas pessoas confiam tanto em mim, e eu às vezes não confio. E dessa vez eu ouvi meio que do próprio Criador. Foi uma coisa muito, muito mágica, muito bonita também. Então, assim, eu falo para vocês que dentro do meu processo de autoconhecimento, que me levou para a ayahuasca, me levou para tudo isso, eu não esperava, eu não criei expectativas do que poderia surgir, do que poderia acontecer. Eu simplesmente me permiti viver o que tinha que viver, permiti sentir o que eu tinha que sentir, porque é uma coisa que é o que eu falei para vocês, eu tenho uma dificuldade com os meus sentimentos e uma das coisas que eu mais queria era poder sentir de verdade. E ela me permitiu isso, sentir na essência tudo. O Criador vindo, o Criador falando comigo, o meu eu superior me mostrando a minha pequenez e a minha grandeza. Foi mágico. Então eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar minha história, dizer para vocês que a minha história não serve como um modelo para ninguém, porque cada experiência é única, cada pessoa tem um tipo de vivência nela. Eu queria compartilhar a minha e os ensinamentos que eu trouxe
desse momento tão sublime que eu vivi com o Criador. Então, eu espero que vocês recebam com muito amor essa minha vivência, recebam a mensagem que vocês tiverem que receber e se sentirem inspirados a fazer, que façam, se acharem que não é hora, não façam, porque eu costumo dizer, a floresta nos chama. E a floresta me chamou no meu momento e foi o momento certo para mim. Eu espero fazer outras vezes essa consagração, porque ainda tenho muitas outras questões que eu quero trabalhar, mas para minha primeira experiência, eu vou falar para vocês, foi simplesmente maravilhoso. A escolha do lugar, das pessoas, de tudo. E eu só tenho a agradecer a todos que participaram lá, a todos que participam aqui dos meus canais, porque todos os meus canais, todas as minhas redes, o meu trabalho como coach é para ajudar você nessa jornada, para dentro de você, é te acompanhar dentro da sua jornada. E eu quero dizer que eu honro a vida de cada um de vocês que está aqui comigo, me assistindo, me acompanhando, comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no meu canal ou mesmo nas minhas redes sociais, porque é muito importante para mim. É de onde eu também recarrego as minhas energias para produzir e continuar essa minha missão de vida, que é ajudar as pessoas a melhorarem o que elas puderem e quiserem na vida delas. Muito obrigada por estarem aqui comigo e até uma próxima.